Olá, pessoal. Aqui é a professora Hélida, de matemática. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós iremos dar continuidade aí a essas nossas revisões. Tá? Continuando lá aquela parte de matriz, determinante. Agora nós iremos calcular o determinante aí de algumas matrizes de uma ordem maior. Nós estudamos determinante de 2 por 2, 3 por 3. Agora vamos entrar em umas matrizes maiores, tá? 4 por 4, 5 por 5. Então, tudo aquilo que nós estudamos desde o início, a gente vai usando para cada conteúdo desse mais para frente, certo? Então, se você está estudando, tem dúvida nos exercícios, nas aulas, não deixe de me procurar para a gente tirar todas essas dúvidas, certo? Então, nessa aula, nós vamos começar a falar de teorema de Laplace, ou Laplace, eu gosto de falar Laplace, certo? Esse teorema, ele também vai servir para a gente calcular determinante, tá? A gente vai calcular o determinante de matrizes quadradas. Lembra que a gente estudou determinante de matriz 2 por 2, 3 por 3, usando as regrinhas lá? O 2 por 2 é fácil. Vamos supor 2, 4, 1, 3. Como é que você calcula esse determinante aqui? Basta multiplicar a diagonal principal e subtrair a diagonal secundária. É uma regra, né? Uma regra, a única coisa que você tem que fazer é seguir a regra. Você faz 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Aí você vai pegar dp menos ds, né? 6 menos 4, 2. Então, determinante aqui dessa matriz, lembra que determinante você pega essa matriz aqui e transforma ela em um número? Que número a gente transformou? Para 2. Aí, quando a matriz é 3 por 3, né, vamos supor aqui, 1, 0, 4, 3, 2, 0. 1, 3, 9. Um exemplo aqui. Como é que você calcula a determinante matriz 3 por 3? Ah, aqui é fácil. Basta a gente repetir a primeira coluna, ó, 1, 0. Primeira coluna, né? 1, 3, 1. E a segunda coluna, 0, 2, 3. Depois disso, você vai fazer as linhas, né? Aqui, as diagonais principais e as secundárias. São 3 de cada lado. Aí, o que você vai fazer aqui? 4 vezes 3, vai pegar 12, vezes 3 dá 36, mais 36, que vai dar 0, certo? E aqui, 9 vezes 2 dá 18, vezes 1, mais 18. Aí, quando você vem para essa diagonal secundária, você lembra o que você tem que fazer? Trocar o sinal, certo? Então, aqui, ó. Mas se aparecer um zero, você já sabe que o resultado dá zero. Aqui, ó, apareceu zero, já sei que isso aqui vai dar zero. Agora aqui, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 1 dá mais 8. Então, só que vem para cá menos 8. Então, na diagonal secundária, né, você muda o sinal. Aí, você vai fazer menos 8 mais 18. Dá quanto? Ah, dá 10. 10 mais 36 dá quanto? 46. Ou seja, o determinante dessa matriz é o 46. Então, é como se você estivesse pegando toda essa matriz aqui e transformando em um número, que é o determinante dela, que é o 46. Aí, o que acontece? Tem regra para 2 por 2, 3 por 3. E se aparecer um determinante, tipo esse aqui, ó. Olha só, agora é 4 por 4. Que regra eu vou usar para calcular isso aqui? Pensa, né? Parece uma matriz assim, gigante, difícil de calcular, mas não, tem uma regra também, tá? Então, para tudo aqui tem solução. Vamos começar, para a gente começar a pensar em calcular essa matriz aqui, primeiro a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Como que a gente calcula o cofator de uma matriz? Ixi, já parece que é complicado, olha a fórmula aqui. Não, não é nada complicado. Se você entender aqui o jeito de resolver, você vai ver que é bem tranquilo. Olha só, vamos supor que eu tenho essa matriz aqui e peço o cofator 2, 3, do elemento 2, 3. Então, vamos lembrar aqui, ó, quando eu escrevo aqui A, 2, 3, quer dizer que eu quero o elemento que está na segunda linha, certo?
O primeiro número determina a linha e o segundo número determina a coluna. Então, ele está falando, ó, qual é o cofator do elemento 2, 3, ou seja, que está na segunda linha, terceira coluna. Primeira linha, segunda linha e terceira coluna. Ó. Primeira coluna, terceira, segunda coluna, terceira coluna. Então, vai ser esse elemento aqui. Concorda? Que ele está na segunda linha, terceira coluna? Beleza, ele quer esse cofator. Como que eu calculo o cofator? Utilizando essa fórmula aqui, ó. Então, a gente vai escrever assim. Então, presta bastante atenção aí, que não é difícil. Como ele quer o cofator desse elemento, ele quer o cofator do elemento 2, 3. Então, você vai escrever assim, ó. O cofator, agora você escreve com letra maiúscula. Isso aqui é você pegar menos 1, é a fórmula, tá? Menos 1 sempre vai aparecer. I mais J. Lembra lá que a gente estudou que a linha é o I e a coluna é o J? Lembra, né? I mais J. Então, você vai pegar lá a linha que vale I, vale quanto a linha? 2 mais J. Quanto que vale o J? 3. Segue a fórmula. Vezes esse determinante, ó, tá aqui, ó, determinante da matriz resultante da eliminação da linha e da coluna. Professora, como assim? Olha aqui, esse não é o elemento que a gente está procurando, o cofator? O que você vai fazer? Olha só, você vai eliminar a coluna dele e vai eliminar a linha dele. Eliminei a linha e eliminei a coluna. O que sobrou? O que sobrou é o determinante que você vai calcular. Sobrou o número 2, olha só, 2. Sobrou o 1, sobrou o 3 e sobrou o 2. Olha que legal. É isso. Então, como é que você vai calcular isso aqui? Ó, 2 mais 3. Quanto dá 2 mais 3? 5, correto? Então, vai ficar menos 1 elevado a 5 vezes o determinante dessa matriz aqui. Como ela é 2 por 2, ó, basta você fazer aqui dp menos ds, certo? 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 3 dá 3, é 4 menos 3. 4 menos 3, dá quanto? 1. Eu vou colocar aqui direto. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, quem é o cofator desse elemento 2, 3? Menos 1 elevado a 5, número negativo elevado a número ímpar, isso aqui dá negativo, né? Dá menos 1. Menos 1, né? Já fiz o expoente aqui, vezes 1. Que vai dar quanto? Menos 1. Deu menos 1. Esse é o cofator desse elemento. Esse cofator, você vai ver que a gente vai utilizar ele para fazer aquele determinante lá. Professora, não entendi. Vamos fazer mais um. Bom, você vai pegar o jeito. Vamos supor que eu peço para vocês, olha, eu quero o cofator do elemento, vamos colocar aqui, ó, do elemento da terceira linha, terceira coluna. O que você vai fazer? Vai identificar esse elemento, vamos identificar ele, ó, terceira linha, terceira coluna. Identifiquei, é o 5. Beleza? Quando você quer o cofator, você vai colocar a letra maiúscula e vai colocar lá, o cofator do elemento 3, 3. É isso que você vai escrever. Vou colocar ele aqui, ó. O que você vai fazer? A fórmula é menos 1, sempre tem esse menos 1? Sempre. I mais J é o 3 mais 3, 3 mais 3, vezes o determinante de quem? O que você vai fazer? Você vai lá naquele elemento, vai eliminar a linha dele e vai eliminar a coluna onde ele está. Elimina. Eliminou? Escreve ali os elementos que sobraram. 2, 1, menos 3 e o 4. Beleza? Aí, vamos fazer aqui. O que você vai fazer? Você vai calcular esse determinante, que você já aprendeu. Ó. 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Esse é o dp, esse é o ds, certo? Aí você vai pegar dp menos ds. Quem é o dp? 8 menos, que é da fórmula, certo? Quem é o ds? Menos 3. Vou colocar em parênteses, porque eu preciso fazer esse joguinho aqui, ó. 8 mais 3 dá 11.
Então, pronto, ó, agora é só você fazer as continhas aqui necessárias. Quem é o cofator do elemento 3, 3 ali? Ó, menos, quanto é 3 mais 3? Não dá 6? Então, aqui é menos 1 elevado a 6, vezes esse determinante aqui, que deu quanto? A gente achou 11. Pronto, ó. Menos 1 elevado a 6 não vai dar 1 positivo? Então, se o expoente é par e a base é negativa, vai dar positivo. Então, isso vai dar 1. 1 vezes 11 é quanto? 11. Pronto. Esse é o cofator desse elemento. Tem exercício que pede o cofator de todos os elementos. Aí você fala assim, professor, onde que eu vou usar isso na minha vida? Cofator, determinante. Nas próximas aulas eu vou trazer algumas aplicações. Isso aqui utiliza muito na área da computação, tá? Quem for trabalhar aí nessa área de engenharia da computação, sistema da informação, isso aqui usa muito nessa área de programação também. Mas eu vou trazer alguns exemplos, principalmente determinante, que é mais difícil, né? Da gente pensar assim, vai pegar uma matriz e transformar num número, para quê? Então, eu vou trazer algumas aplicações. A matriz a gente já sabe que pode utilizar em tabelas. Agora, o determinante, eu sei que deve ficar uma coisa assim meio rasa, tipo, cofator. O que é isso, né? Para que eu vou usar isso? Aí fica calmo e vai ter aí uma aula de aplicações desse determinante. Então, continuando, né? Aqui. Eu vou fazer só um desse aqui, porque eu já fiz 2 exemplos ali, ó. Eu quero o cofator 1, 1, 2, 1, 2, 2. Vamos escolher um, vou escolher o do meio. Isso aqui. Professor, como você sabe que é cofator? Porque o A tá maiúsculo. Quando o A é minúsculo é porque é elemento, ele quer o elemento. Quando ele coloca A maiúsculo é porque é o cofator. 2, 1, ó. Aqui é a linha e aqui é a coluna. I, J, né? Então, segunda linha, primeira coluna, concorda que é esse elemento 3? Na segunda linha, primeira coluna. Beleza. Então, como que eu vou calcular esse elemento aqui? 2, 1, esse cofator, né? Menos 1, que já é a fórmula. Em cima, você vai somar I mais J, ou seja, 2 mais 1, vezes o determinante. Você vai eliminar essa linha e essa coluna. O que sobrou? 3 menos 1, 0 e 3, certo? Aqui tem que calcular o determinante, ó. 3 vezes 3 dá 9, menos 1 vezes 0 dá 0. Aqui é o dp, aqui é o ds, né? dp menos ds é 9 menos 0, que dá quanto? Dá 9. Aí, 2 mais 1 dá 3. O que vai sobrar ali pra gente? Ó, menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3. Vezes esse determinante que deu quanto? 9. Menos 1 elevado a 3 ao cubo vai dar menos 1, certo? Porque o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, dá menos 1. Quando o expoente é par, dá 1. Menos 1 vezes 9 dá quanto? Dá menos 9. Pronto. Professor, isso cai no Enem? Cai. Determinante caiu nesse Enem passado e em alguns outros aí também, retrasados. Acho que caiu em 2018, acho que 2019 caiu mais matriz, então é importante também você ir fazer a prova, né, com os conhecimentos de cofator, determinante, matriz, sistema linear, que é o nosso próximo assunto, tá? Então, principalmente o básico aqui, como eu falei para vocês nas outras aulas. Às vezes cai a parte básica, a parte fácil, tá? Então, se você tem nesse básico aqui, entender a matriz determinante, você consegue sair bem na sua prova do Enem, na sua prova também da disciplina, tá? Então, vamos ao que nos interessa aqui agora, que é calcular esse determinante aqui. O que você vai fazer? Então, presta bastante atenção no que eu vou fazer, porque não é difícil, tá? Você vai querer calcular o determinante aqui. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai escolher, vou escrever aqui, ó, você vai escolher ou uma linha, ou você vai escolher uma linha, ou você vai escolher uma coluna. Professora, por quê? Você vai entender. Você escolhe uma linha e uma coluna.
Você sempre vai escolher o que tem mais zero, tá? É uma dica, ó. Vou até escrever aqui, uma dica. Escolher onde tem mais zeros, tá? Então, onde tem mais zeros. Vou colocar até no plural, você procura lá. Olha, essa linha tem um zero. Interessante. Essa linha aqui não tem nenhum zero, então não vou escolher ela. Essa linha aqui também não tem nenhum zero, então não vou escolher, né? Ah, professor, se não tiver zero, aí é azar. Então, escolhe qualquer uma que você quiser. Essa daqui tem um zero também. Ah, qual que eu escolho? O que você quiser, tá vendo? Porque você tem essa malícia aí de escolher o que você quiser. Ah, posso escolher uma linha também? Pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher essa coluna aqui. Não, melhor, vou escolher essa linha aqui, que tem esse zero e tem esse número negativo. Ah, professor, por que você escolheu esse? Porque foi o que eu quis. Você escolhe o que você quiser. A dica é, procura onde tem mais zero. Eu escolhi aquela linha ali. Poderia ter escolhido uma coluna? Poderia. Tá? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz essa escolha? Pra gente fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte para você calcular esse determinante. Então, agora a gente não está trabalhando, não está calculando cofator, a gente está calculando determinante. O cofator ele vai servir para você calcular o determinante aqui. Então, qual que é o primeiro passo que eu falei para vocês? Escolher uma linha ou uma coluna. E qual é a dica? Escolher onde tem mais zeros. Onde tiver mais zeros, você escolhe porque vai ser sucesso. Eu escolhi aquela linha. O porquê é porque eu quis. Se você escolhe o que você quiser. Tá, então você vai fazer o seguinte, para você calcular esse determinante aqui de B, você vai pegar, presta atenção, o 4, aqui, tá vendo? Vezes o cofator do 4. O cofator do 4 é o A, ele tá na primeira linha, primeira coluna. E vai somar, ó. Pega lá o 5 vezes o cofator desse elemento. O cofator vai ser o quê? O elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Mais, ó lá, o menos 3, então vou colocar em negativo aqui, ó, em parênteses. O cofator ali, está na primeira linha, terceira coluna. Mais o zero vezes o cofator desse elemento zero, ó, que é o elemento que está na primeira linha, quarta coluna. Tá vendo por que que a dica de escolher onde tem mais zero, ela é preciosa aqui? Porque zero vezes esse número que vai dar aqui, ó, vai sumir. Então, tá vendo que você vai eliminar um cálculo aqui? Aí, é o seguinte, você precisa calcular esse cofator, precisa calcular esse cofator e precisa calcular esse cofator, como nós fizemos ali. Tá? Então, com calma vai dar certo aquilo que a gente quer fazer. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro calcular esse cofator aqui, para ficar mais fácil. Vou fazer o primeiro e os próximos eu já vou colocar a resposta. Vou fazer separado, ó. Vou fazer separado esse e esse, tá? Então, primeiro o cofator da primeira linha, primeira coluna. A fórmula é menos 1 elevado, ó, 1 mais 1, vezes, olha, não é esse 4 aqui que a gente pegou? Você vai eliminar essa linha e vai eliminar a coluna. Aí, infelizmente, vai dar um determinante 3 por 3. A gente vai ter que fazer aquele cálculo que a gente já aprendeu. Ó, menos 3, 2, 1. 2 menos 2, 5. Tá? Então, não tem jeito, tem que calcular esse determinante aqui 3 por 3. Nós já sabe como que resolve. Como que resolve isso aqui? Repete as duas primeiras colunas, certo? Faz as diagonais, tá vendo aqui? Tem que fazer isso. Aí, vai ficar para vocês resolverem. Eu já vou dar o resultado disso aqui, tá? Então, nossa aula hoje é só para você refazer esses exercícios aqui. Não vai ter atividade dessa parte aqui, vai ser para a próxima aula. Porque hoje nós temos uma aula só. Tá? Então, já vou colocar o resultado aqui para nós. Aqui, ó, deu 41, tá? Aí vai ficar assim. O cofator 1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 é 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1. 1 vezes 41 dá
41. Achei esse valor aqui, ó. Ó, isso aqui vale 41. Aí você tem que procurar esse outro aqui. A12. Quanto que ele vale? Não sei, vamos ter que calcular. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu procurar ele ali. Vou apagar aqui. Ó, porque agora vai lá no 5. Porque eu escolhi essa linha, né? Segue a linha, ó. Então, o 5, você vai eliminar a linha do 5 e a coluna do 5. Para você achar esse cofator 1, 2 aqui. Tá? Esse cofator 1, 2, vamos escrever ele aqui. Ó, 1, 2, ele vai ser o menos 1 elevado a quanto? Ó, 1 mais 2 vezes o que sobrou lá. Vou colocar aqui. Ó, o que sobrou? 2, 3, 1, tá vendo? 2, 3, 1, o que mais? 1, 2, 1, 1, 2, 1 e o que mais? 0, menos 2 e 5. 0, menos 2 e 5. Aí tem que fazer esse determinante aqui, desse jeito aqui, como a gente já aprendeu. Né? Fazendo isso aqui, 1, 2, eu já vou colocar o resultado aqui, já vou colocar desse 1, 3 aqui também. Vai ficar para caso vocês conferir aí esses cofatores, tá? Então, deixa eu colocar aqui já a resposta pra gente. Esse aqui, ó, deu menos 7, já fiz aqui, e esse aqui deu menos 27. Confere para mim depois, tá? Correto isso aqui. Tá? Então, esse aqui vai dar menos 7 e o A13, o cofator do elemento que está na primeira linha, terceira coluna, é menos 27. Feito isso, pronto. Agora sim a gente consegue calcular esse determinante. Vou colocar aqui, ó. Qual que é o determinante ali dessa matriz? O determinante, ó, vou escrever de novo aqui. Ele é o 4 vezes esse cofator, que dá 41, mais 5 vezes esse cofator aqui, que deu menos 7, ó, vou colocar entre parênteses, para a gente não confundir o sinal, mais ali menos 3, que é o valor, né, desse elemento ali, a gente escolheu a primeira linha, por quê? Porque você quis, porque eu quis, vezes o cofator ali, menos 27 também, menos 27. Todo número negativo eu coloco em parênteses. Ali o último, né, como valia 0, lembra lá da dica? Ó, se tem 0, você já vai eliminar um cálculo a menos ali. Aí o determinante dessa matriz vai ficar 4 vezes 41, deu 164. Esse mais com esse menos aqui dá menos, 5 vezes 7 dá 35. Esse menos aqui dá mais. Aí 27 vezes 3 deu 81. Aí fazendo esses cálculos aqui, a gente vai ter o nosso determinante, né? Depois de muito sacrifício, de muita luta, né? Determinante dessa matriz aqui vai ser 164 menos 35 mais 81. 210. Pronto. O determinante vale 210. Tá vendo? Para você calcular o determinante aqui de uma matriz que tem uma ordem aí 4 por 4, 5 por 5, que não existe essas regrinhas, né, que a gente conhece aqui de Sarri, que é você copiar as duas colunas, ou quando é 2 por 2 aqui, ó, que é ótimo, né, para calcular esse determinante. Aí você tem que utilizar a ideia desse cofator. Ah, professora, na matriz 3 por 3 eu posso usar também essa fórmula? Pode. Mas, né, você não vai fazer isso porque você não quer perder tempo. Né? Você tem que ganhar tempo. Só quando é esse caso aqui, ó. 4 por 4, 5 por 5, aí você vai utilizar essa fórmula. Porque aí não tem outro jeito, né? Não tem outra saída. Beleza? Então, ó, vai ficar para vocês conferir aí esses cofatores aqui. E na próxima aula, eu vou trazer as atividades relacionadas a esse conteúdo aí de teorema de Laplace. Tá? Então, se você entendeu, aí você deixa aí seu nome, para eu poder avaliar aí o nosso dia hoje, tá certo? Então, um abraço a todos e nos vemos aí na próxima aula, tá? Então, até
terça-feira, certo? Tchau, tchau.